Vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. São Mateus, capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Capítulo 5, versículo 9. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser ao seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que disser sois louco merecerá ser condenado pelo fogo do inferno. Capítulo 5, versículo 21 e 22. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas bendizei ao contrário, ó Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor nesse mundo para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória: perdoar aquele que Deus colocou sobre nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. A vida é difícil, eu o sei. Ela se compõe de mil nadas que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado. E então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto, do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais que qualquer um de vós, e não tinha nada a censurar, enquanto que vós tendes vosso passado a espiar, e fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes. Sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Um espírito amigo abre 1862. Vou passar a palavra agora ao nosso irmão Paulo e ele dá continuidade. Vamos nessa. Isso aí. Bom dia. Vamos conversar um pouquinho sobre esse texto que foi lido pelo nosso irmão Júlio, para que nós possamos reconstruir ou refazer a própria análise do texto à luz do processo, primeiro, da reencarnação, embora nós, num culto, nós não tenhamos sempre um público de espíritas, nem presencial, nem aqueles que estão nos assistindo. Nós temos um grupo de não espíritas. Mas dentro da casa espírita se fala de espiritismo. E embora toda a nossa doutrina, graças a Deus, esteja toda ela construída tendo como alicerce o cristianismo, ou seja, o Cristo Jesus, nós temos um entendimento, como o próprio Evangelho se foi assim por Kardec intitulado, à luz da doutrina dos Espíritos. Ou seja, a diferença é que estamos nós sobre a orientação, sobre o entendimento de uma leitura que transcende propriamente o mundo físico que nós enxergamos e que nos é entregue sob uma explicação doutrinária espiritual. Todas as filosofias religiosas são espiritualistas. Nem todas as filosofias religiosas creem claramente na reencarnação, e isso é um dos princípios da doutrina dos espíritos, e nem na possibilidade de se comunicar com os espíritos, que é um outro princípio dessa doutrina. Então nós acreditamos, dentro daquilo que nós entendemos serem provas cabais
da comunicabilidade do espírito desencarnado com nós, espíritos encarnados, que enquanto estamos dentro desta vestimenta física, somos comumente chamados de alma. Então Kardec fala, através de uma pergunta que ele formula à espiritualidade em O Livro dos Espíritos, que a diferença básica do nome alma para o nome espírito dá-se no fato do primeiro, alma, estar ainda na condição de um espírito em carne ou encarnado. E a partir do momento que nós retornamos ao mundo espiritual, nós, espíritos, princípio inteligente que anima este corpo físico, recobramos a denominação de espírito. Então, basicamente, essa, para a doutrina dos espíritos e para nós espíritas, é a diferença entre uma coisa e outra. E por que essa pequena introdução? Para que nós possamos entender um pouco mais esse texto à luz da doutrina dos espíritos. Então, quando o nosso irmão pega e faz essa primeira leitura para a gente de um texto que está no capítulo 6 do Evangelho de Jesus, do livro de Mateus, eu perdi aqui, me perdoe, né? É que eu tinha marcado e eu desmarquei. Não, mas o meu aqui também está marcado, desmarcado, remarcado. O meu evangelho está baleadinho, gente. Está no capítulo 5 e no capítulo 6 do livro de Mateus. Então, quando a gente tem essa leitura aqui, falando, bem-aventurado aqueles que são brandos e pacíficos, Jesus está fazendo um convite para nós, e todo o capítulo 9, os textos são ligados a momentos em que Jesus convida-nos a termos um pouco mais de brandura, um pouco mais de resignação, um pouco mais de paciência. Essa semana que passou, eu estava numa casa aqui em Goiânia, fazendo uma palestra, num culto consolador, uma atividade também de psicografia, como a gente fala, né? Mas é muito mais do que uma psicografia. Se fosse só uma psicografia, todo mundo teria que sair daqui com a mensagem. E nem todo mundo sai. Então é muito mais do que uma atividade de psicografia. A palestra tem o fito de consolar, as músicas então nem se falam, tem o fito de consolar. E talvez é um momento único que nós paramos ao longo de uma vida atribulada e corrida para relembrar de uma forma mais específica de determinado ente querido que já retornou ao mundo espiritual. Daí o nome, culto consolador. A proposta é muito mais do que uma psicografia. E nessa atividade, numa casa espírita aqui em Goiânia, como eu disse, nós falávamos exatamente sobre esse texto e fazíamos um convite às pessoas que estavam lá naquele momento para uma reflexão, se nós estamos buscando essa conexão com o nosso ente querido desencarnado, de uma forma em que nós, em algum momento, tenhamos estrutura moral e espiritual para receber esta mensagem, e se o outro lado vai enxergar em nós essa sintonia que seja suficiente para poder entregar isso. E isso passa, eu falava naquela casa, por aquela ocasião, pela paciência, pelo entendimento de que a construção maravilhosa, abençoada de Deus transcende a nossa física em sabedoria e em profundidade, e aquela mensagem ou aquele consolo chegar-nos em momento oportuno em que estas partes estejam preparadas, como por várias e várias vezes já foi falado aqui pela direção dessas atividades. Então é uma conexão que precisa de alguns fatores muito claros para serem estabelecidos, mas que pela impaciência que todos nós às vezes carregamos, ou que grande parte de nós carregamos, nós perdemos essas oportunidades, porque a gente espera que essa conexão seja feita conforme a nossa vontade, a nossa necessidade e principalmente a nossa urgência. O que, obviamente, constitui um erro. Não é assim que essa coisa é construída. É muito comum, por exemplo, quando nós temos um ente desencarnado recente em nossa família, nós procurarmos alguém do movimento espírita e perguntar se lá naquele centro tem psicografia. Então desencarnou,
procuro porque aí eu vou lá na primeira ou segunda semana pós-desencarne. Ter essa conexão através de uma mensagem com um ente desencarnado recentemente, ele foge a algumas premissas básicas do processo de desencarne estudado em O Livro dos Espíritos e principalmente numa outra obra básica da doutrina espírita chamada O Céu e o Inferno, que fala, ambos, de forma mais específica, do processo que se dá no desencarne. Para fazer uma comparação extremamente vulgar, é imaginar que a gente vai fazer uma viagem para um destino um tanto quanto distante e que a gente chegando nesse local, algumas das facilidades que nós encontramos aqui de conexão, nos dias de hoje, o WhatsApp, por exemplo, lá inexistem ou não são tão fáceis de serem alcançados. Então, eu desencarnado, embora depois que eu passe por um processo, que é o processo do desencarne, e me identifique como espírito já no mundo espiritual, ou seja, descubro, às vezes até num primeiro momento, decepcionado que eu não morri, que a vida está seguindo um curso, e depois feliz pela possibilidade de um ou outro contato, eu preciso me reestruturar espiritualmente. A cabeça tem que ficar legal para que eu possa depois procurar um mecanismo de comunicação. E procurar esse mecanismo de comunicação, fazendo essa comparação com a viagem, é, por exemplo, ir atrás daquilo que me permite falar com o meu ente querido. Isso poderá, com certeza, levar alguns dias, alguns meses, alguns anos, até que eu tenha condição de fazer isso. Então a gente pensa, não, desencarnou, eu vou dar uma chance, vou buscar essa mensagem. Lá nessa casa, nós falávamos especificamente sobre isso, que não é tão simples. Por quê? Porque não existe um grupo de espíritos desencarnados que eles vão atender a essa nossa particular necessidade sem que algumas variáveis estejam naquele momento em consonância. Então precisa que os pontos de equilíbrio das famílias do desencarnado, daquele encarnado, dos encarnados, dos médiuns, é todo um processo que é constituído. E naturalmente isso leva um tempo até que a gente receba a mensagem. Pode acontecer num intervalo muito curto? Pode. Existem casos em que desencarna e até uma semana depois tem sua mensagem? Raros, mas existem. Mas isso vai depender muito de uma série, insisto, de fatores. Mas o que é principal então a gente entender? É entender dentro do Evangelho de Jesus, daquilo que muitos irmãos de outras filosofias cristãs não creem, que o espírito, ele sobrevive à morte do corpo físico e que é possível comunicar. Então, se eu começo a entender isso como verdade, se eu começo a compreender o processo que se dá, e se eu busco isso no Evangelho de Jesus, talvez eu ganhe condição naquele momento mental, estrutural mesmo, para entender que é possível a mensagem chegar. Porque a minha dúvida, às vezes exagerada do processo, ela impede também a comunicação. Porque eu tenho aqui, nesse momento, uma quantidade de espíritos que querem trazer uma mensagem. Mas o mundo espiritual é muito mais organizado do que o mundo físico. Então, para que essas mensagens cheguem, é preciso obedecer, por exemplo, aspas na palavra, mas para ficar mais fácil, uma fila. Eu não tenho condição, o médium ou o grupo de médiuns que trabalha nesse momento para que essas mensagens cheguem, não tem condição de atender todos os espíritos que estão aqui, que é num número muito superior ao dos encarnados. Então existe nesse momento uma estrutura sábia, amorosa principalmente, de transmitir a mensagem conforme o número de médiuns, num número, claro, limitado. Então por que eu, espírito desencarnado, no mundo espiritual, e chego aqui com o mínimo já de entendimento do processo, vou insistir em mandar uma mensagem para você, meu familiar, que não acredita. O que eu vou fazer sabiamente? Eu vou aguardar o momento em que esse terreno chamado coração esteja pronto para receber essa mensagem. Eu não vou passar à frente de outras pessoas, outros espíritos, para insistir em te provar que eu estou vivo. Existe uma troca. Eu preciso que em algum momento você desenvolva a tua inteligência espiritual para entender que não tem nada de anormal.
E o Evangelho de Jesus, como eu falei, traz-nos uma passagem que fala muito bem. Quando ele fala, né, bem-aventurados que são brandos e pacíficos, e ele fala que esses aí possuirão a terra, então ele fala, bem-aventurado aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Está no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 2. Esse é mais um momento no Evangelho de Jesus em que ele fala do mundo espiritual. E se nós formos fazer o que Allan Kardec, aquele que codificou a doutrina, não é o dono da doutrina espírita, não é quem criou a doutrina espírita, não, ele organizou, ele trouxe para o universo da escrita os princípios da doutrina dos espíritos através de várias outras mensagens e consolidou isso tudo em 5 obras básicas, deixando escritos para outra que é complementar, além da própria revista espírita. Mas Allan Kardec, ele convida a gente o tempo todo para sermos seres racionais na hora de estudar a doutrina dos espíritos e o Evangelho de Jesus. Allan Kardec convida a gente o tempo todo para questionar essa doutrina filosófica, espiritualista e científica chamada doutrina espírita é uma doutrina que nos permite fazer perguntas que, inclusive, possam, em dado momento, contestar as obras. Então, me é permitido ler um texto de O Evangelho segundo o Espiritismo ou refletir sobre uma pergunta de O Livro dos Espíritos e, naquela leitura, colocar a minha dúvida, inclusive, duvidando da resposta ou da colocação. Me é permitido, racionalmente, de forma amorosa. E aí, a partir do momento em que eu tenho dúvida, é de bom tom que eu vá atrás do conhecimento que possa me dar estrutura e conhecimento daquilo que eu estou lendo. Esse talvez é o grande desafio. Lembro quando eu, jovem estudante ainda, eu fui assistir uma palestra num evento de um professor e aí eu resolvi levantar o dedinho. Lembro eu até hoje de forma muito clara que eu não queria perguntar, eu queria aparecer. Por isso que eu acho que eu virei palestrante, né? Porque vai gostar de aparecer assim. E eu levantei o dedo e contestei. Era o momento das perguntas, eu contestei o que aquele professor tinha apresentado para a gente num evento. Não lembro qual evento, mas lembro muito da minha atitude extremamente infeliz, extremamente estúpida, mas que me ensinou muito naquele dia. O professor, de forma sábia, como é esperado, porém de forma muito firme, ele perguntou para mim qual era a tese científica em que eu me baseava para poder contestar uma outra tese científica e comprovada. Obviamente, no universo da minha ignorância daquela época, que não é outra senão essa de hoje, eu não tinha tese científica comprovada que pudesse contestar. E aquele professor, de forma muito sábia, me deu uma lição pública, daquela que fica mais fácil de gravar, porque quanto mais vergonha você passa, menos chance de esquecer depois. Ele falou, olha, se contesta um conhecimento científico através de outro, então eu vou estabelecer uma tese científica, nós vamos ver se ela tem validade, vamos buscar comprovação, outros vão fazer o mesmo exercício em outros pontos, e aí, a hora que tivermos aquela tese consolidada, você poderá, num evento como esse, falar que discorda. Por enquanto, o que você levantou o dedo e fez foi apenas emitir sua opinião. Eu sei que ele pensou em falar o resto da frase, mas ele estava muito amoroso. Que ele poderia ter falado uma opinião, no mínimo, estúpida, se não quisesse utilizar de um vocabulário pejorativo. E era uma opinião estúpida. Então, quando a gente vai estudar a doutrina dos espíritos, a gente não pode ter apenas uma discordância por discordar. Nos é convidado a estudar o assunto. Então, eu posso contestar a reencarnação e a possibilidade do espírito falar comigo através da psicografia? Posso. Mas se eu pegar, por exemplo, e somente por exemplo, as 5 obras da doutrina dos espíritos, chamado Obras Básicas do Espiritismo, e se eu pegar algumas tantas outras passagens do Evangelho de Jesus, que está no Novo Testamento, eu vou enxergar em vários pontos o texto falando da possibilidade da comunicação. Se eu pegar o Velho Testamento, como alguns irmãos nossos falam, vocês espíritas não deveriam falar com os espíritos. Vocês já devem ter ouvido isso na rua.
leiam Deuteronômio, um dos livros do Velho Testamento, né, que está lá na base do Evangelho, do Velho Testamento. Se você ler o Deuteronômio, capítulo 14, versículo 9, você vai ver lá que Moisés, de forma incisiva, ele fala que não é permitido falar com os mortos. Já ouviram essa expressão? Então, quando a gente vai ser Kardec no estudo, a pergunta que a gente deve fazer quando lê esse texto que está no livro de Deuteronômio é: por que Moisés proibiu a gente de falar com os mortos? O texto é claro mesmo, que a gente não deve comunicar com os mortos. Só que a pergunta é por que ele proibiu? A resposta é a mais simples possível, porém a mais racional. Kardec proíbe-nos de falar com os mortos porque era possível falar com os mortos. Não se proíbe o que não se pode fazer. Quando eu proíbo você de botar a mão, uma criança, no fogo, é porque vai queimar. Se essa possibilidade não existisse, não tinha razão. Seria insano eu falar para uma criança: não põe a mão no fogo, se não fosse possível queimar. Então, quando Moisés fala, não fale com os mortos, ele fala porque é possível falar com os mortos. A pergunta seguinte é, então, por que ele proibiu, já que é possível falar, e nós estamos aqui nesta casa hoje para tentarmos, e alguns de nós sairemos daqui com a certeza de que estabelecemos uma comunicação com aqueles ditos àquela época, mortos, e que nós sabemos hoje que estão tão vivos quanto nós. Moisés proibiu porque naquela época a comunicabilidade com os espíritos tornou-se um ato mercadológico. As pessoas daquela época estavam vendendo, aquilo ficou uma situação vulgar. E aí Moisés, como um legislador, ele estava ocupado em disciplinar um povo, ele estabelece algumas regras. Ora com um fito espiritual, ora apenas aquele de legislar. Então, quando Moisés proíbe, é para evitar situações como numa das passagens do Velho Testamento, salvo engano no livro de Esaú, ou pelo Esaú, perdão, em que ele procura uma vidente, que não era outro senão os médiuns daquela época, para ela ajudar ele a encontrar as cabras dele que tinha sumido. Então ele pede para consultar aos mortos, para que estes o ajude a localizar as cabras. Então aquela situação que tinha se tornado esta possibilidade de comunicar como algo vulgar, público, Moisés precisava disciplinar. Vamos trazer isso para o nosso ano 2022, para o entendimento da doutrina espírita, neste sábado, nesta manhã, neste centro que é o Obreiros do Caminho. Se nós não tivéssemos hoje mecanismos disciplinados para esse processo de comunicação, nós estaríamos mais perdidos do que aquele povo do Velho Testamento, registrado por Moisés. Lembre, por exemplo, algumas das nossas brincadeiras de infância para poder tentar uma comunicação com os espíritos. Então, o que a doutrina traz, desde a sua concepção, desde o momento em que ela é estruturada e nos entregue como doutrina codificada por Kardec, são mecanismos para fazer isso com o mínimo de possibilidades de erros, para que nós não nos tornemos reféns de irmãos nossos menos felizes, que vão, infelizmente, caminhar no universo do charlatanismo e vão entregar-nos mensagens que não são outras senão textos criados pelas suas próprias mentes, e não recados, e não cartas, e não correspondências dos nossos irmãos desencarnados. Então, quando a gente racionaliza essa doutrina maravilhosa e procura entender os mecanismos, quando a gente procura entender o que é uma reunião dessa, o nível de seriedade com que ela se dá, a preocupação do grupo de médiuns em não serem reféns de mensagens que não são verdadeiras, ou até das suas próprias cabeças, como nós falamos, a gente começa a entender que quando uma mensagem chega, ela chega obedecendo a tantos critérios que não tem outro senão uma forma nossa de crer. Porque, como eu disse, ela obedeceu a alguma coisa.
Então, no Velho Testamento, fala-se da reencarnação. Da comunicação com os mortos. E no Evangelho de Jesus, no capítulo 5 do livro de Mateus, fala da reencarnação. Ah, mas como fala da reencarnação? Bem-aventurado aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Todos nós morremos do ponto de vista do corpo físico. Ainda ontem houve o desencarne do irmão Jô Soares, né? E aí ele reverberou uma frase que foi dita há um tempo antes pelo também já desencarnado e também humorista Chico Anísio. Quando o repórter pergunta para ele se ele tem, para o Chico Anísio, se ele tem medo da morte, ele fala, não, eu tenho pena. Eu tenho pena porque eu vou encontrar ela, mas não queria. Então eu me penalizo por isso, eu não queria. E o Jô, tempos depois sendo entrevistado, ele fala, numa das entrevistas dele, ele repete a frase, fala, não é minha, mas para mim a morte, o que falou Chico Anísio diz muito sobre isso. Eu tenho pena. Então ele fala, e aí ele fala, vamos todos morrer. Bom, se vamos todos morrer, né, é uma questão racional, vamos todos morrer do ponto de vista do corpo físico, e o que é melhor ainda é entender que eu estou nesse momento falando com tantos irmãos nossos, que nós do corpo físico aqui não estamos vendo e que está aqui, que entendem isso de forma muito clara. Eles já estão falando assim, não, do corpo físico nós morremos. E aqui estamos hoje, nesta manhã de sábado, inclusive sentado com alguém que a gente quer tão bem e que ainda tem o princípio da dúvida em sua mão. Então todos vamos morrer. E aí quando o Evangelho de Jesus, no capítulo 5, ele fala para nós, no livro de Mateus, que nós vamos herdar a terra, como eu vou herdar a terra se eu vou morrer? Se eu vou morrer, e muitos já morreram, centenas de milhares de pessoas já morreram, até que a herança da terra se consolide, como voltar à terra e herdar se eu já morri? Se eu já morri e não é possível herdar a terra, ou seja, não é possível voltar a ela, Jesus mentiu. Se Jesus não mentiu, eu volto para a terra. Se é possível voltar para a terra, tem que ter um jeito ou uma forma de voltar. Por que nós dificultamos tanto, alguns dos irmãos e das irmãs que não creem na reencarnação, se é tão mais fácil entender que o processo poderá acontecer, ou seja, se eu posso voltar de novo em uma nova vida, por que tão simples? Não, eu não quero crer. Não quero crer porque eu já sou, né? Já sou um espírito, um corpo, um homem velho. Como é que eu volto? Para voltar eu tenho que ir para o ventre da minha mãe. Para ir para o ventre da minha mãe, eu vou voltar. Não faz sentido. E aí Jesus falou, faz. Em João, ele fala, mas é tão simples. Vai voltar, está no livro de João. E vai voltar pelas vias do Espírito, porque o que é carne, o que é Espírito. Então a gente vai voltar. Quando da passagem de João e Elias, ele fala de novo. Fala, já veio e está aqui de novo. Você não reconheceu porque estava em outro corpo. Então, minhas irmãs e meus irmãos, por mais que, lamentavelmente, algumas atitudes do homem, do ser humano, e não da instituição religiosa que ele pertencia, mas pela atitude equivocada de alguns homens, por mais que tenham feito alterações nos textos bíblicos ao longo das suas várias reimpressões, as evidências da continuidade da vida, as evidências da comunicabilidade dos espíritos continuam existindo nos textos bíblicos. O grande desafio é a gente parar para poder fazer um estudo, para poder questionar, para poder duvidar, para tentar entender. Eu não preciso vir só no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu posso pegar o próprio Novo Testamento ou o Velho Testamento e fazer um estudo e falar, olha, eu vou estudar para entender em que momento existe a reencarnação dentro da Bíblia ou a comunicabilidade dos espíritos. Os irmãos e as irmãs que ainda não estudaram esse assunto vão ficar assustados da quantidade de vezes. Tem um livro do nosso irmão José Reis Xavier, que o título dele é A Reencarnação na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento. É um livro cheio de textos. Então, eu acho que esse texto aqui não está certo.
vai depender da interpretação. Aí tem outro, tem outro, tem outro. Se eu terminar de fazer um estudo desse e falar, não, mas tudo depende da interpretação, é porque eu ainda não quero aceitar. E aí o Livro dos Espíritos, ele é muito claro quando Kardec pergunta à espiritualidade, né, sobre a nossa capacidade de escolhas, de fazer as coisas, de querer entender, de não querer entender. A espiritualidade fala, você tem um livre-arbítrio. Se você não quer entender, se você não acredita, não é dentro dessa casa que você vai ter uma contestação. Nós vamos continuar te amando, te querendo na nossa casa, querendo que você participe. Amém, não tem problema. Não precisa ficar aqui pessoas que acreditam, não precisa acreditar. Agora apenas abra o teu coração e mente e se dê a oportunidade de algum momento, pelo menos ter o princípio da dúvida como sua companheira. E aí, a partir disso, buscar conhecimento, que, insisto, não precisa ser dentro da doutrina espírita, para solidificar esta, que até então é uma possibilidade, que é a possibilidade da comunicabilidade com os espíritos. Para quem, obviamente, está começando. Agora, imagine o seguinte, milhares e milhares de médiums ao longo do mundo teriam, nesse momento, que serem engodos, charlatães. Então, quando a gente pega, para não ir muito longe, não precisa ir nos milhares e milhares de médiuns, quando a gente pega as obras de um homem simples, como Francisco Cândido Xavier, e mergulha nas obras dele para entender as quantidades de correspondência que ele nos trouxe através dos teus livros, como não se encantar ao enxergar a realidade de fatos, que inclusive já foi utilizado pelo nosso meio jurídico. Então, assim, se eu continuo insistindo com tantas evidências, estamos todos nós, sermos o Paulo de Tarso que levantou o dedinho para fazer uma pergunta numa palestra para aparecer. Eu mereci tanta resposta que aquele professor me deu, que hoje eu lamento não lembrar o nome dele para poder agradecer ele em prece. Porque ali ele falou, olha, vai lá, estuda um pouquinho, desenvolve a tua teoria, né? Prova a tua teoria e traz. E aí a gente vai ver se você... E ele em nenhum momento falou, você está errado. Ele só me perguntou se eu tinha como comprovar aquela minha contestação. De forma muito sábia, como eu falei. E uma coisa eu lembro, muito incisivo. Em nenhum momento deselegante, em nenhum momento ríspido, nada disso. Mas firme, porque ele estava convicto. Então nós, nessa casa de oração, nós estamos convictos. Ninguém morre. É da nossa convicção. É das incontáveis provas que nós temos. Ninguém morre. O corpo físico, ele perece, ele envelhece. Em algum momento, nós vamos sofrer um processo de separação. Eu, espírito, vou deixar este corpo físico. Se ele vai ser cremado, se ele vai ser colocado em terra, se parte dele vai ser doado, isso não me compete. Porque eu, espírito, tenho um curso de coisas a continuar fazendo quando eu retornar ao mundo dos espíritos, que é o mundo de verdade. É o meu mundo, de onde eu vim, de onde nós viemos, como espírito que somos. Então, nós não somos pertencentes ao mundo físico. Nós estamos no mundo físico, por enquanto, nestes corpos aprisionados até. Então, se nós somos espíritos, e se de lá viemos e para lá voltamos, é natural que nós tenhamos em algum momento processos de comunicação com os que aqui estão, como nós hoje, em corpos físicos. E aí existem várias incontáveis comprovações. Insisto, não preciso ser espírita, não preciso acreditar, mas se eu parar um pouquinho para poder fazer um estudo, eu vou entender. E a ciência do mundo tem feito inúmeros estudos. Hoje o conhecimento chega para a gente quase que de uma forma fast food, né? A gente tem esse conhecimento em várias fontes. Se eu não gosto de ler, eu posso ouvir, eu posso ver um filme, um vídeo, um documentário. Esses dias eu abri num stream, né, na Netflix,
e tem lá um sem número de obras já falando sobre comunicabilidade do espírito com o mundo físico, reencarnação, e todas elas feitas por não espíritas. Então não são espíritas falando. Para fechar a nossa conversa, tem aqui, ó, novamente citando reencarnação. Mas o que diz Jesus por estas palavras? Bem-aventurado aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Tendo ele dito para renunciar aos bens deste mundo e prometendo-os do céu. Aí vem assim, à espera dos bens do céu, o homem tem necessidade dos da terra. Nós precisamos disso aqui. E ainda bem que nós temos. E é natural que nós tenhamos apego. Ninguém está afim de morrer, não. Porque o entendimento nosso de momento é esse corpo físico. Mas deveríamos, no mínimo, prepararmos melhor para não sofrermos tanto como alguns de nós hoje sofrem com o nosso desencarnado. Essa separação para muitos é muito doída. E reconstruir a vida pós retorno do nosso ente ao mundo espiritual, em algumas famílias, fica uma tarefa extremamente árdua quando, às vezes, infelizmente, não desestrutura todo o grupo. E não deveria ser algo tão penoso, né? A minha mãe, eu sempre cito ela nas minhas palestras, e vou continuar citando, que ela é a minha referência, né? Ela e meu pai são, para mim, referências de vida. Natural que sejam os nossos pais, tá bom? Todo mundo, eu sei. Mas a minha mãe, ela, essa semana agora, dia 4 de agosto, né? Completou 29 anos de retorno dela ao mundo espiritual. É uma data que a gente conta. É um aniversário. Hoje muito tranquilo, muito sereno. Faz falta? Todo dia faz falta, mas muito sossegado em relação a essa situação, né? Não tem nenhum sofrimento, não é uma dor insuportável, não, nada disso, né? A gente aprende a viver com isso e aprende até a entender que continuou. Então, fechando aqui, à espera dos bens do céu, o homem tem necessidade dos da terra para viver. Somente lhe recomenda não ligar a estes últimos mais importância do que aos primeiros. Quando a lei de amor e de caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. A gente vai chegar nisso. Está meio distante, mas vai. O fraco e o pacífico não serão mais explorados nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal será o estado da terra, diz o Evangelho de Jesus, quando, segundo a lei do progresso e a promessa dele, ela tornar-se um mundo feliz pela expulsão dos maus. Então, minhas irmãs e meus irmãos, os mansos herdarão a terra, os bons herdarão a terra? Sim. E quem são ou quem serão os bons? Nós, em algum momento, pelo amor, pela bondade, pela misericórdia, pela paciência, pela sabedoria de Deus para conosco, pelo cuidado dele para conosco, nós seremos pessoas, espíritos melhores. E estaremos prontos a voltar e voltar e voltar para que quando este mundo, que hoje é de prova e expiação, tornasse um mundo de luz, um mundo avançadíssimo, nós aqui estejamos. Aí a gente vai poder lembrar esse dia que nós conversamos aqui e falar, demorou para cada um de nós um tempo próprio, mas chegamos num mundo melhor. E o que é melhor de tudo isso? Chegamos juntos àqueles a quem muito amamos e que conosco está. Não é o fato de morrer que faz com que essas pessoas fiquem distantes de nós. Muitas delas, como eu falei, estão sentadas aqui ao nosso lado e falando, que bom que você veio para esta casa de oração. Posso até não te entregar uma mensagem hoje, mas estou muito feliz em ver você aqui. Que Jesus nos abençoe. Quero agradecer aqui ao nosso irmão Paulo de Tarso pela aula didática que ele nos deu nessa manhã de hoje. Sempre quando nós temos oportunidade de vivenciarmos falas que vêm de uma inspiração divina, como ele disse que tinha muitos sentados aí ao lado, com certeza tinha muitos ao lado dele, dando uma intuição para que ele nos trouxesse ensinamentos tão bons quanto esse. E culto consolador. Alguém aqui vai embora sem uma mensagem hoje? Eu já tive a minha mensagem. Paulo de Tarso me trouxe.
Paulo de Tarso me trouxe a mensagem. Talvez melhor do que a mensagem de um ente querido que trouxesse por escrito. Então, todos nós que aqui estamos e que vai nos acompanhar pela internet, vai ter a sua mensagem. Então, culto consolador. Então, nos mostra que é uma consolação holística, que ela vem através da música, vem através da leitura do Evangelho, vem através da palestra e vem também através da mensagem. Eu convido os nossos irmãos médios para se posicionarem aqui na frente neste momento, para nós aplicarmos os fluidos coletivos, que é mais uma consolação dessa nossa atividade da manhã de hoje. Então eu convido a todos os irmãos que aqui se encontram presentes, que eleve o pensamento, que busque junto a Jesus nosso Mestre, a sabedoria de Deus nosso Pai, o consolo, a energia que aqui se encontram em busca, e que essa luz divina possa resplandecer e trazer o lenitivo, trazer a consolação para os encarnados e para aqueles que já não se encontram mais presos ao corpo físico neste mundo. Que essa luz divina possa resplandecer em todos os corações, de uma maneira trazendo o entendimento, trazendo a aceitação e trazendo a certeza da continuidade e da existência eterna da vida do Espírito. E sendo assim, Senhor, nós agradecemos até este momento e vamos aguardar a psicografia. E que assim seja. Bendito seja nosso Senhor Jesus Cristo nas alturas. Irmãos em Cristo, observais a natureza que age em nosso benefício. Olhais as flores nos campos e os verdes das árvores. Vedes quanta beleza e harmonia a nos saudar. Vejam quanto trabalho incessante para oferecer o nosso sustento e respiro. A natureza, meus irmãos, é o bálsamo para os corações em febre. É ela que refrigera nossa alma contra os malfazejos da vida. Acalma-te na luz do sol e no cântico suave dos passarinhos. Olhe para o azul do céu e veja o balançar das nuvens. Olha para o horizonte e tente ver até onde sua vista alcança. Acalma-te e sinta o pulsar do seu coração. Isso te aproximará daquele que saudosamente sente-se falta. Isso tornará o seu fardo mais leve e te encherá de energia para os dias vindouros. Tenham fé, irmãos. Fé, calma, esperança e paz.